Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Estamos de volta aqui a mais um vídeo do nosso canal, Libertos em Cristo. Meu nome é Hércules. Eu peço que você que ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilha, para que outras pessoas, outras vidas sejam abençoadas, né? E possa deixar também o seu comentário aqui, né? Eu estarei vendo todos, respondendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre a prova de que Cristo, o noivo, né, vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Você que quer acompanhar comigo aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 8 ao 10, que diz assim: Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, pois, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Irmãos, aqui nessa mensagem que nós estamos vendo aqui, em Lucas 15, tem 3 parábolas. E elas estão falando da mesma coisa, da alegria de um pecador que se arrepende e se volta para Deus, né? A alegria, as palavras são a ovelha perdida, as dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas eu quero hoje aqui meditar com você só na parábola da mulher com as 10 dracmas perdidas. Amém? Então vamos agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta noite, a hora que você vai estar vendo. Eu estou gravando agora de manhã, mas que Deus abençoe a sua vida, porque que há de chegar essa mensagem para você na hora que você precisar, amado. Em nome do Senhor Jesus, que você abra o seu coração, a sua mente, e que você ouça a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade agora de estar visitando a sua vida, a sua casa, o seu coração, de estar ministrando na sua vida aquilo que você precisa. Que Deus venha suprir toda a sua necessidade, seja ela física, espiritual, seja ela psicológica, o que quer que seja que o Senhor esteja fazendo por você durante essa ministração. Amém? Que o Senhor cure você fisicamente ou espiritualmente, aonde quer que seja. Que Ele te abra portas de emprego, portas de bênçãos. Que o Senhor seja contigo agora e sempre. Amém. Amém? Então, irmãos, nós vimos aqui, né, essa história da moça, da parábola das ovelhas perdidas e a alegria que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Na tradição palestina, amados, esta mulher aqui, ela era noiva. E eu quero contar para você, né, um pouco, vou te trazer 2 tradições aqui, uma no começo e uma no fim, do porquê que essas coisas eram assim. Aquela mulher, ela simplesmente falamos que ela era noiva porque existia essa tradição naquele tempo. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. E naquele tempo, quando um rapaz se interessava por uma moça, ele chegava lá e na grande maioria das vezes, irmão, mais de 90% das vezes, a moça não sabia nem quem era o pretendente. Ele via a moça, ele se interessava e ele entrava em contato com o pai da moça, com a família dela, no caso o pai, e aí marcava-se deles irem lá se encontrar e aí já era um noivado, né? Já era para um noivado. Então essa moça ficou sabendo que tinha um pretendente, aí chega lá na casa, fica todos ali numa parte esperando na hora marcada aquele rapaz vir, né? E era o momento que ele ia conhecer a noiva. Então este rapaz chega na casa, a família o recebe, mas a moça está separada num lugar à parte, né? E você imagina a moça lá se arrumando o cabelo, preparando, porque ia receber ali um pretendente, né, sem saber nem quem era. Ia ser a primeira vez que eles iam se ver, né? Ele provavelmente já teria visto, porque ele a escolheu. E aí está ali, o rapaz chegava na casa, era recebido e ficava aguardando. Aí a moça saía
né? A família chamava e essa moça vinha. Então o único contato que esse rapaz teve com essa moça aqui, no caso, nessa tradição aqui, era, eles nem conversavam, mas ele pegava, ele abria a mão dela, e ali ele depositava na mão dela 10 moedas. Era o único contato que eles tinham. E aí ele ia embora, porque ele já havia conhecido, já havia deixado as moedas com ela. A moeda era um valor, verdadeiramente é um valor em dinheiro. Ela poderia usar se ela quisesse, né? Mas a maior honra daquelas mulheres era guardar aquelas moedas, e você vai entender aqui o porquê na história da nossa tradição. Então, quando o rapaz saía da casa, né, e já tinha percorrido uma distância, o pai da noiva saía lá fora para olhar na saída, no portão, no muro, se aquele rapaz tivesse deixado um lenço dobrado à parte da saída na casa, lá no muro, no portão. Então significava que aquele casal, que eles estavam noivos, que aquele rapaz ia voltar para buscar aquela mulher. Era isso o que significava na tradição palestina, o que o rapaz fez com ela, ao dar as moedas para ela e deixar o lenço colocado à parte, simbolizava que eles estavam noivos e ele ia embora para um lugar longínquo, preparar um lugar, preparar a casa, preparar o que era necessário, os móveis, para que ele voltasse e buscasse ela. Quando ele ia voltar para buscar ela? Não sabia. A família não era informada, ninguém sabia. Então, quando o pai saía lá fora naquele portão e achava aquele lenço dobrado, colocado à parte, ele então lhe vinha com aquele lenço e entrava lá dentro da casa. Aí havia júbilo, era uma festa muito grande, que simbolizava que aquela moça verdadeiramente era noiva e estava aguardando o marido retornar. Quando ele ia voltar? Poderia ser no outro dia, podia ser daí 3 dias, podia ser daí 1 ano, poderia demorar o que fosse, mas ele ia voltar porque eles estavam noivos. Então, meus irmãos, essa história palestina aqui. Aí, o que acontece? Aí nós vemos a diligência da mulher. Ela poderia pegar aquela moeda e usar para o que ela precisasse para se manter. Ela tinha o direito de usar aquelas moedas porque o noivo dela deu aquelas moedas para ela. E no momento de dificuldade, de aperto, ela podia usar, porque aquelas moedas eram denários. 10 denários era equivalente a 10 dias de trabalho, né? Então tinha um valor ali. Mas elas pegavam e guardavam aquelas moedas. Como você viu aqui, ela estava lá, ela tinha aquelas 10 moedas e ela não, todos os dias ela levantava, eu imagino ela contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as moedas ali. E o tempo inteiro guardando aquelas moedas, para que quando o noivo voltasse, ela pudesse entregar para ele. E existia um porquê dela querer entregar as moedas para ele. Naquele tempo, e as mulheres quando casavam, quando o noivo retornava e eles casavam, após o casamento, a noiva chegava lá uma hora qualquer que eles estivessem ali, o noivo jamais perguntava das moedas para ela, mas ela chegava lá e devolvia o gestual que ele fez, depois deles casados. Ela chegava lá e abria a mão dele e lhe devolvia as 10 moedas. Se faltasse uma moeda, era uma desonra, né? Porque ali, quando ela devolvia para ele e havia as 10 moedas, era tradição que ele fizesse um colar, que era um colar que significava colar de honra, colar de fidelidade. Então era feito aquele colar e era colocado uma faixa, era na cabeça que se usava ali. Colocava uma faixa com aquele colar com as 10 moedas. E todos aqueles que olhavam para aquela mulher falavam, ela é uma mulher de honra, ela soube guardar o que o noivo deu de valor para ela. E aí ela era honrada. Era uma desonra, faltasse uma moeda. Para todo mundo aquela mulher ela era desprezada. Todos iam falar mal dela, porque ela havia perdido, sequer que fosse uma moeda. Não era considerada que ela fosse uma mulher fiel ou de honra. Então nem se fazia o colar. Era melhor nem se fazer o colar. E aí o que acontece? Chega um dia, esta mulher estava lá e as amigas dela sabiam que ela estava noiva. Todos sabiam que ela estava noiva. Eu consigo imaginar a inveja, irmãos,
das irmãs dela, que ela tinha mais irmãs, das amigas delas, porque toda moça, o sonho delas era ser noiva, era conseguir um pretendente, era ter um marido. E agora aquela moça, ela tinha as 10 moedas. E aí um dia, sabe-se lá por qual questão, ela estava contando as moedas lá e fala, peraí, tá faltando uma moeda. Está faltando uma moeda aqui. E aí eu imagino as outras falando, mas deixa essa moeda para lá. Você ainda tem 9, guarda essas 9 moedas aí, para que não se perca. 9 tá bom. Não, mas era 10 moedas que ela tinha que ter. Ela pegou e limpou a casa, ela varreu a casa, limpou o quintal, preparou, esteve buscando em tudo quanto é lugar. E as outras falando para ela, essa moeda já está perdida, deixa para lá. Não, mas ela procurou as moedas diligentemente até que ela encontrou a moeda dela. E quando ela encontrou a moeda que ela estava procurando, o que ela fez? Ela chamou as amigas, chamou as irmãs, a família e fez uma festa, porque ela havia achado aquela moeda que ela havia perdido. Quando você perde uma moeda, quando você perde uma coisa de valor e você recupera, você faz festa. No céu a festa é a mesma coisa. Quando um pecador está perdido e ele se volta para Deus, há uma festa muito grande no céu, há júbilos entre Deus e os anjos, porque o pecador arrependido se arrependeu e voltou para o Senhor. A riqueza de Deus aqui na terra, eu já falei, a riqueza de Jesus na terra aqui, somos nós, amados. É eu, é você. Mas aqui na nossa história aqui, essa riqueza aqui era esse dinheiro. E o valor era mais simbólico até do que a honra que esta mulher teria por guardar aqui estas 10 moedas. Então ela pega e há uma grande festa ali na casa, porque ela achou a moeda dela. Eu vou contar uma outra história para você, só de suporte aqui, né? Também havia uma outra tradição de que quando eles se casavam, então o rapaz, quando combinava de casar com a moça, eles combinavam, era combinado um dote entre a família. E na segunda tradição ali, então o rapaz chegava lá e oferecia, ia para oferecer um dote pela noiva. Não eram as 10 moedas, mas um dote que ele combinava com a família. O rapaz ia casar e o pai da noiva chegava e aí eles combinavam o que queria pagar. E segundo a tradição, eles negociavam ali, era em vacas, em porcos, galinha, o que eles tivessem ali, eles negociavam para pagar o dote da moça. E o mais comum de dote que era pago naquele tempo era uma vaca. Aí de repente chega um rapaz conversando com o pai da jovem, que surpreendeu o pai da jovem, que inclusive o questionou. O homem perguntou assim, e qual é o dote que você vai pagar pela minha filha? E aí ele pegou e falou assim, eu vou pagar 20 vacas. O homem falou o quê? Ele falou 20 vacas. A moça não era conhecida. A moça era tida como uma coisinha qualquer, uma moça sem sal, sem açúcar, como o povo costuma dizer. Era uma pessoa que não figurava ali, não tinha importância na sociedade. Era tímida, deixada de lado, deixada de canto. E aquele rapaz chegou e falou para o pai dela que pagava 20 vacas de dote para ela. O homem chegou em casa, conversou com a família e falou, ele ofereceu 20 vacas de dote pela fulana. E aí todos ficaram maravilhados, mas como? Mas o porquê? O que tem essa moça, né? E aí a moça que era desconhecida passou a ser vista pela cidade, pela comunidade inteira. O que aquela moça tinha de especial? A ponto daquele homem chegar lá e dizer que ia pagar 20 vacas de dote para se casar com ela. Então começou todos os olhos, todo mundo começou a se voltar para aquela moça. Estavam todos olhando para ela. A cada passo que ela dava era medida. Qualquer coisa que ela fazia, ela era medida. Ela entrou dentro do quarto, ficou pensando o que eu tenho de valor. Ela mesma não via nada nela para que pudesse justificar de chegar aquele pretendente lá e resolver que ia pagar 20 vacas por ela. Então ela começou a pensar, né, com ela mesma, eu preciso honrar este noivo, eu preciso honrar ele, eu preciso fazer alguma coisa de especial, porque eu não sei o que foi que este rapaz viu em mim, o que ele pode ter visto em mim para ele chegar ao ponto de oferecer 20 vacas como dote
por um casamento comigo, porque na região, em todo aquele trecho, não havia sido um dote pago tão alto por uma noiva, por uma mulher, como esse rapaz fez aqui na história. Aí passou o tempo, ele voltou, né? Ele pagou lá o dote, as 20 vacas, e ofereceu por ela. Aí ou foi fazer o casamento, né? Fez o casamento. E quando eles casaram, né? Fez-se uma grande festa, mas ainda não tinha sido o auge, porque todo mundo ficou observando. E aí aquele rapaz, aquela moça, começou a ajudar ele. Ele tinha gado, né? Tanto que ele deu as 20 vacas, ele tinha ali uma propriedade, e aí ela começou a ajudar ele na administração, até porque, vamos dizer aqui, ele era meio que mão aberta, né? A ponto de oferecer 20 vacas por uma moça, sendo que com uma vaca estaria muito bem paga. Então ela começou a trabalhar com ele na administração, começou a trabalhar com ele no dia a dia, começou a se empenhar e a honrar ele, né? Preparava comida, limpava a casa, organizava tudo que podia organizar. Ela estava trabalhando muito mais do que ele. A fazenda prosperou, o gado aumentou, né? O dinheiro começou a aparecer mais, a se formar mais, e todo mundo vendo o empenho dela, que ela estava trabalhando, né? Ele prosperou, mudou, vamos dizer que se fosse na época de carro, né? Mudou de cavalo, de carruagem, largou a carroça, trocou por uma charrete, né? Charrete com pneus mais macios, e aí estava andando mais bonito, desfilando bonito ali. E houve uma festa, e quando houve essa festa, saíram os dois bem adornados, bem chique, bem arrumados, passando no meio de todos aqueles que estavam ali, né, para chegar no ponto da festa, e todos estavam ali observando e vendo a mudança de vida que ele teve, né? Tanto casado, feliz, né? Estava mais bonito, mais arrumado, mais preparado, mais bem vestido, bem adornado. Ela estava chique, numa elegância, né? Já não estava mais de cabeça baixa, mas estava já olhando mais firme, já estava mais segura, né? Arrumou algo, se apaixonou pelo rapaz, ele se apaixonou por ela, e quando os dois estavam desfilando, passando no meio de todos por onde eles passavam, as pessoas começaram a olhar para aquele casal e verdadeiramente falando uns para os outros, né? Até a ponto de dizer para ele: realmente, a sua mulher vale 20 vacas. A sua esposa vale 20 vacas. Essa declaração foi dada por todos diante daquele povo. Todo o povo viu aquilo dali, observou aquilo dali, e observaram que realmente aquele rapaz não estava louco, mas que aquela mulher valia 20 vacas. Cristo é o noivo que nós esperamos para vir nos buscar. Quer nós estejamos vivos, quer nós estejamos mortos. Nós estamos aqui, irmãos, e preparados. E quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a Cristo através do quê? Da palavra dele. A palavra de Cristo na nossa vida vale muito mais do que as 10 dracmas. Vale muito mais do que as 20 vacas. E foi semeado no nosso coração, porque o coração é o terreno fértil na nossa vida. O coração tem tudo o que uma planta precisa, né? O que a palavra de Deus precisa para ela brotar, prosperar e dar frutos. O coração tem sangue, que é o alimento do corpo, e o coração tem oxigênio, né? Que é o que nós precisamos para respirar. Cristo, quando partiu, né? Ele também deixou o sinal, como nós ouvimos aqui. Cristo tratava a igreja, o seu povo, como a sua noiva. E nos deixou promessa de que quando ele partisse, que era necessário que ele partisse, mas que ele iria retornar para buscar a sua noiva. E essa noiva de Cristo sou eu, é você que está aí ouvindo. Nós somos a noiva que Cristo deixou aqui na terra, porque é a igreja do Senhor. E verdadeiramente a igreja do Senhor é eu e você. Somos nós que temos a palavra dele guardada na nossa vida, no nosso coração. Aquele que aceita o sacrifício que Jesus fez por nós,
Porque Jesus fez um sacrifício muito maior do que depositar 10 dracmas nas nossas mãos ou de pagar 20 vacas pelas nossas vidas. Ele pagou com a vida dele, o sacrifício dele, para que um dia ele pudesse vir e nos buscar, irmãos. Só que aqui, aquele noivo partiu, e quando nós sabemos que Cristo, sendo noivo, que partiu e deixou promessa de nos buscar, Cristo morreu. Então aqui, quando Cristo morreu, irmãos, nós vemos aqui uma sepultura. O que significava essa sepultura quando Cristo morreu? O fim do noivado, o fim da esperança. Quantas pessoas hoje estão sem esperanças? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão angustiadas? Isso é estar morto ainda estando vivo. Isso é estar morto sem ter ido para a sepultura. Tem pessoas que estão tão infelizes, tão tristes, que elas criaram uma casta em volta delas, que é pior do que estar dentro de uma sepultura. Elas estão angustiadas, entristecidas, elas estão abatidas, elas preferiam estar mortas do que estar vivas. Elas acham que ninguém as vê, que ninguém as entende, que elas se sentem desprezadas, humilhadas. Quantas vidas não estão desse jeito, achando que não tem mais jeito, sem coragem de andar. Tem pessoas sem coragem de levantar, que não estão sem coragem de tomar banho, estão em depressão, estão numa amargura, numa tristeza. Isso aqui, irmão, é o sentido da sepultura. Cristo viveu dentro da sepultura por 3 dias, porque ele foi morto por nós. Era necessário que ele morresse, mas ele nos deixou as palavras e palavras de vida, palavras de salvação, palavras de abundância, para transformar as nossas vidas. Cristo desceu lá, mas nós não precisamos descer ali, irmão. Uns dias nós estaremos lá, mas a nossa vida é eterna, e o dia que chegar o tempo de nós estarmos lá, nós vamos estar com Cristo. Mas tem pessoas que estão vivas, que estão vivendo uma situação muito pior, de sepulturas, de doenças físicas, de doença na alma. A doença tem sim, irmãos. Nós passamos sim por doenças. Eu passei por câncer, passei por uma embolia pulmonar neste ano passado, tive alta em outubro, agora de 2024, de uma embolia pulmonar que tive, por causa de uma queda que sofri, né? Tive um câncer de bexiga, e quando tive esse diagnóstico de câncer, eu tive 1 ano e meio de vida, era o prazo que eu tinha de vida. Eu fiz 2 cirurgias em 2015, então, ou seja, já passou 10 anos de 1 ano e meio, já se passaram 10. Eu tinha 1 ano e meio de vida. Chegou no mês de janeiro, eu fiz uma cirurgia na bexiga, lá no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, no mês de janeiro. Quando chegou em maio, foi necessário eu fazer outra. Eu saí da que eu fiz em janeiro, aparentemente parecia que eu estava bem, vim embora, né? Feliz da vida, porque eu conseguia urinar, ia no banheiro, uma coisa que parece simples, né? Até ruim de dizer aqui, mas essa é a realidade. Ia no banheiro, me sentia muito feliz, porque conseguia urinar, né? Conseguia ir no banheiro, mas passou um mês, ficou pior do que estava, e a coisa começou a complicar novamente. E aí o que aconteceu? Eu tive que voltar em maio e fazer uma outra cirurgia. E estava muito frio, e eu senti um frio que não havia cobertor que aquecia. Era um frio terrível. E eu pensei, realmente, né? Cheguei a pensar que realmente eu não iria durar 1 ano e meio, que era o prognóstico de um câncer de bexiga. Mas todos que me perguntavam, eu dizia que estava bem, eu dizia que não tinha nada. Sabe? Eu não estava aguentando andar. Quando eu tive alta e saí do hospital a primeira vez lá, fui até de cadeira de roda, até lá na frente, ali no hospital, ali eu saí a pé, não, dava 100 metros para mim andar e poder chegar aonde a minha esposa estava na pensão. Ela estava comigo naturalmente. Eu tive que parar várias vezes para conseguir chegar na pensão onde ela estava, onde ela tinha arrumado para nós ficarmos. E estava indo alguém da minha cidade me buscar, né? Porque eu não moro em Jaú, naturalmente, moro longe de lá. E aí o que houve, né? Passou e 3, 4 meses eu tive que retornar e fazer uma outra cirurgia,
as pernas travaram, tudo aconteceu. Então, aparentemente, que dava a entender? Se preparar para a sepultura. Não, mas eu estava preparado, era para viver, era para a vida, porque eu não aceitava aquela enfermidade, eu não aceitava aquela doença. E não quer dizer que todas as enfermidades que você tem, de repente, elas vão embora, não, irmãos, porque nós vamos morrer. E seja de uma coisa ou seja de outra, o corpo envelhece, o corpo adoece. Mas a nossa cabeça jamais pode envelhecer, jamais pode adoecer, jamais pode aceitar as sentenças. Nós jamais deveremos deixar de acreditar, nós jamais deveremos deixar de lutar. Não interessa qual é a tua situação, não interessa o que você está vivendo, se é na alma, se é no físico, aonde quer que seja, meus amados. Nós não podemos abrir mão das palavras de Deus. Nós não podemos abrir mão daquilo que foi semeado na nossa vida. Deus acredita em nós. Cristo acredita em nós. Tanto que fez um sacrifício, fez algo. Então, se nós temos que fazer algum sacrifício, vamos fazer o maior de todos, que é o de acreditar, que é o de esperar, que é o de fazer com que aquilo que Ele plantou na nossa vida, no nosso coração, venha germinar e venha dar frutos, porque Ele nos ama, Ele viveu pela palavra, e pela palavra nós temos que viver. Não importa se o meu final fosse na sepultura, o que importa é que eu dizia: eu estou bem, eu não tenho mais nada. E de fato, em 2023, que eu fiz vários exames, e a única coisa que restou na minha bexiga foi uma cicatriz cirúrgica. Não tenho mais nada, não tomo nenhum remédio para isso, não faço nenhum tratamento, não tenho mais retorno marcado, né? Não tenho mais retorno marcado. Faço exames rotineiramente, porque sei quais os exames que tem que fazer, e ando até meio descuidado, porque não sinto mais nada. Então, não tenho ido mais atrás, assim. Fim em 2023 e faço alguns exames, né, que eu tenho que fazer, os exames básicos, né, que já está no tempo de realmente fazer novamente. Mas não tem mais nada para quem ia viver 1 ano e meio. Então, a sepultura, amados, não é só para quem morreu. Muitos estão vivendo em situação de sepultura porque perdeu a esperança. Eu quero ler um outro texto aqui, um outro evangelho aqui para você aqui em João. Perdoa que eu ainda estou com tosse, né? Eu ainda estou com a tosse. João no capítulo 20, no versículo do 1 ao 7 aqui, que diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O lenço, ou seja, o que é chamado de santo sudário, que estava cobrindo a face de Jesus, enquanto ele esteve os 3 dias no túmulo, não estava dobrado com os lençóis, porque Cristo foi caprichoso. Quando ele ressuscitou, ele se levantou, ele arrumou ali a cama, ele dobrou os lençóis. E aí o lenço, ele pegou e colocou lá no sepulcro, num lugar à parte. Quando chegou lá as mulheres e viu a pedra removida, elas saíram correndo e foram dizer para os discípulos: roubaram o corpo do Senhor. Ele foi roubado. Mas nenhum ladrão ia ser caprichoso daquele jeito. Pedro se lembrou da promessa de Jesus de que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. E ele iria voltar para buscar a noiva.
Eu não sei se você lembra que eu comecei falando aqui da tradição, tanto palestina como judaica, de que quando aquele moço ficou noivo daquela mulher das 10 dracmas, quando ele saiu da casa para concretizar o noivado, o que ele fez? Ele pegou e deixou um lenço no portão, lá de fora, à parte, no portão. E quando o pai da noiva saiu lá fora, ele viu aquele lenço dobrado. Ele viu o lenço dobrado, amados. Ele viu um lenço dobrado à parte, ali no portão, o lenço dobrado à parte, colocado no portão, assim do lado. E quando o pai daquela moça viu aquele lenço, ele recolheu aquele lenço dobrado do jeito que estava e entrou na casa. E houve uma grande festa, porque o noivado estava concretizado. Quando Pedro viu os lençóis dobrados, que Jesus não estava na sepultura, ele correu ali para o lado de fora. E quando ele chegou ali fora, aleluia, ele encontrou o lenço dobrado à parte, na sepultura. Era a promessa de Jesus, de que ele foi, e ele voltaria para buscar a noiva. Porque o lenço dobrado à parte no túmulo, irmãos, qual era o significado disso? Significava que Jesus ressuscitou e de que ele não foi roubado. Jesus ressuscitou e seu corpo não havia sido roubado. Jesus ressuscitou. Ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder da vida. E assim como ele ressuscitou, você mesmo que estivesse morto, quer seja no sentido físico ou figurado, porque aqueles que estão no túmulo, como eu disse ali, é no sentido figurado. Tem pessoas que estão vivas, mas estão se sentindo mortas. Mas a palavra de Deus foi plantada dentro do seu coração. E neste momento ela está queimando aí dentro da sua vida, porque como Cristo ressuscitou, ele tem o poder para ressuscitar você também. Os teus sonhos agora estão ressuscitados, estão se ressuscitando. As tuas promessas, as tuas vontades estão sendo renovadas agora neste momento, porque é o poder de Deus sobre você. A palavra que foi plantada dentro do seu coração, neste momento, há de estar queimando aí a sua vida, porque você já ouviu falar de Jesus. Então o que eu estou dizendo aqui não é meu, mas é palavra de Deus. É o Espírito Santo tocando em você aí agora, quebrantando a sua vida, porque a palavra foi plantada dentro de você. E Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E este poder que ele teve de ressuscitar, a vida dele foi ressuscitada, este poder ele tem de ressuscitar você. Quer você esteja morto, quer você esteja vivo, necessitando do Senhor aí agora. Quer você esteja enfermo da alma, quer você esteja enfermo no corpo, no físico, não importa o que você tem, os sonhos, aqueles que disseram que você não valia nada, aqueles que disseram que você não tinha valor, você foi tomando isso aí e colocando no seu coração. E isso aí, diferente da palavra de Deus, ela traz morte, e traz uma morte diferente, né? Aqueles que falam que você não é nada, que não vai chegar em lugar nenhum, não dê ouvidos a isso, meus amados. Não dê ouvidos a isso. Não creia nisso, mas creia na palavra de Deus que está plantada no seu coração. Porque agora chegou o tempo da estação da primavera na sua vida, não importa qual estação nós estamos. No momento que você está ouvindo esta mensagem agora, é a primavera de Deus na tua vida. E o que significa primavera? As plantas nascem, as plantas crescem, porque dentro do teu coração tem o que elas precisam, tem sangue e oxigênio. Então agora é hora das plantas estarem nascendo do teu coração. Que planta? A palavra de Deus. Agora é hora dela ressuscitar. Agora é hora que sim, irmãos, as coisas primeiro morrem para depois nascer. Então a semente que foi plantada aí aparentemente morreu, mas não morreu, porque agora chegou a primavera na sua vida, aleluia. Agora é hora dessa planta nascer, dela germinar. Aí ela vai crescer, meus amados. O que é para dar flor, vai dar flor. O que é para dar fruto, vai dar fruto. O que é para dar sombra, vai dar sombra. Agora, palavra de Deus.
está ressuscitando na sua vida, porque a primavera do Senhor chegou para te trazer vida. E aquilo que vinha te sufocando, essa palavra vai crescer tanto dentro do seu coração, irmãos, que vai destruir tudo aquilo que estava em volta te destruindo. Vai acabar com a maldição, vai acabar com as palavras torpes, com as coisas que foi dita contrária à sua vida, vai acabar com essa tristeza, vai acabar com esta opressão, vai acabar com esta depressão. Você nasceu para Cristo, você é de Cristo, você nasceu e agora você é liberto, é livre. Não é pelo que eu estou dizendo, mas é pela palavra de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus que está aí com você. Na hora que você estiver ouvindo esta palavra, é a hora que você vai ter que ouvir. É a hora que Ele está aí para transformar a sua vida. Jesus ressuscitou. As coisas que te prenderam, que estavam te escravizando, agora foram quebradas pelo poder da ressurreição de Cristo que nós estamos vendo agora. Que quando Ele ressuscitou-se a esperança, está reatado o noivado, está reatado o compromisso. Quanto tempo nós podemos não passar escondidos, irmãos? Quanto tempo nós podemos passar quieto, precisando se recuperar? Né? Nós vemos que o Moisés ficou 40 anos afastado, mas depois Deus chegou lá e buscou ele e disse: chega para você, já bastou, agora é hora de você voltar, é hora de retornar aos caminhos do Senhor, porque Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele está falando com você e agora, tocando na sua vida, quebrantando o seu coração, para te dar certeza de que Ele fala com você. O lenço dobrado simbolizou o fim. Não é que o corpo que Jesus não estava morto, que o corpo não tinha sido roubado. O lenço dobrado também, irmãos, nós precisamos dizer, a tradição que eu disse que ia te dizer, existia uma tradição entre o senhor e o servo, e qualquer criança judaica naquele tempo, até nos tempos de hoje, conhecem. Toda casa tinha o servo que servia ali o seu senhor. Então aquele servo vinha ali e montava a mesa para que o senhor fosse comer. Só que o servo não ficava junto com o senhor. Quando o senhor chegava na mesa para comer, aquele servo ele não via. Ele não via aquele servo não estava ali, ele já tinha deixado a mesa preparada. E o servo não se atrevia a entrar na onde estava o seu senhor. Mas o servo ficava num lugar à parte, escondido, olhando. Então, quando o Senhor saía da mesa e não estava mais ali naquela sala, aquele servo entrava lá. E a primeira coisa que ele fazia era ir olhar o lenço. Se o lenço estivesse colocado, amados, e embolado, o lenço, isso aqui, né? Não preparei, mas acabou virando. O lenço estivesse todo embolado desse jeito, assim, colocado à parte, significava que o seu Senhor já havia se alimentado, já havia saído, já havia terminado. Então o que aquele servo fazia? Aquele servo catava e recolhia aquela mesa, tirava ali as coisas daquela mesa e ia num outro canto, para onde ele levava ali, ele ia comer, ele ia se alimentar, ele se alimentava daquela comida que sobrava do seu senhor ali. Então aquele servo se alimentava. Mas se o servo entrasse naquela sala e o lenço estivesse dobrado, meus irmãos, a parte ali, do lado do prato, ali em cima da mesa, então aquele servo sabia, o seu senhor saiu da mesa, saiu daquela sala, mas ele ia voltar, ele ia continuar, ele não havia terminado, ele ia voltar. Então o servo não se atrevia a tocar na mesa, ele não tocava na mesa, ele voltava. Essa é a tradição verdadeira do lenço na judaica ali, com o homem ali. Mas o lenço na história do Senhor e o servo, essa é a história dali. Mas o lenço para nós, irmãos, a noiva de Cristo, simboliza que o noivo vem buscar a noiva. Você lembra da mulher das 10 dracmas? Quando ela saiu, quando o noivo saiu e ela ficou ali, todo mundo dentro da casa torcendo. Será que eu estou noiva? Será que eu não estou? O fato dele ter entregado a moeda era uma parte do compromisso. Mas ele poderia ter deixado aquela moeda com ela e não voltar mais. Para se concretizar aquele noivado.
aquele lenço tinha que estar dobrado à parte. A hora que ele saiu da casa, lá no portão, lá pro lado de fora. E aí quando o pai chegou lá, aquele lenço estava ali. Quando Jesus morreu, irmãos, ele nos fez essa promessa. Quando ele morreu, os lençóis estavam dobrados. E quando Pedro, que conhecia muito bem essa história, saiu lá fora, e ele olhou ali no túmulo, havia um lenço dobrado à parte, que significa o quê? Cristo foi. Cristo partiu para a glória. E ele vai voltar glorificado para buscar a igreja dele, que é você, que sou eu, que somos todos nós, que temos a palavra de Deus plantada no nosso coração, que temos a semente que o Senhor semeou no nosso coração. E não tem como, irmãos, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. E a palavra de Deus foi semeada no melhor lugar que ela poderia, no melhor terreno fértil que ela poderia ter sido semeada, que é no seu coração. Se você disser que nunca tinha ouvido, você está ouvindo agora. É a palavra de Deus que está sendo semeada no seu coração, não são as minhas. Eu estou lendo a Bíblia para você. Estou falando de Bíblia. Então a palavra de Deus foi semeada no seu coração, no terreno fértil. E quando Cristo voltar, meus irmãos, o que é uma coisa muito... cada vez mais se aproxima o período da volta de Cristo. Não vou dizer dos sinais, das coisas que têm ocorrido, mas não importa. Importa que se ele voltar hoje nós vamos com ele. Se ele voltar daqui 400 anos, irmãos, nós não estaremos vivos, mas nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. A nossa vida é eterna, irmãos. Quer nós estejamos vivos ou mortos, nós vamos estar conscientes, nós vamos estar na presença do Senhor, onde quer que seja. Diz que a vida é eterna. Se a vida é eterna, você vive eternamente. Não interessa. Aqui nós estamos, é uma passagem. O corpo volta ao pó. A alma é um ser vivente. E o espírito volta para Deus. Então não interessa quanto tempo Cristo vai voltar. Não importa. Importa que quando ele voltar, ele volte e encontre você fiel, esperando por ele. Aqui, quando Jesus voltar, irmãos, vai acontecer uma coisa muito interessante, que eu quero concluir aqui com essas duas histórias aqui que eu te contei, né? Quando Jesus voltar, né? Quando o noivo voltar, porque ele deixou o lenço dobrado à parte, é igual a história daquela mulher das 10 moedas. Ele vai voltar. E quando aquela mulher, quando ele voltava, quando o noivo voltava, o noivo palestino, e havia o casamento, ela vinha e depositava as moedas nas mãos do seu marido agora, né? Agora o seu marido. E o marido catava as moedas e mandava fazer aquele colar, e aquele colar ia na cabeça, como eu já te expliquei, né? Para que todos vissem. Um colar de honra. Quando Jesus voltar, ele vai voltar glorificado. Ele vai voltar glorificado com a sua coroa de rei. E as palavras que estão escritas no teu coração, que está dentro do teu coração, vai te dar uma coroa de glória. Essa incorruptível, essa que não se perde, essa que não se pode ser roubada. E aí Cristo vai passar desfilando com você, irmãos, porque todos têm que ver o céu, os homens, a terra, os seres celestiais, o inferno, todos vão ver Cristo desfilando com você. E aí todos hão de dizer igual foi falado para aquele rapaz, da moça das 20 vacas lá, que verdadeiramente aquela moça valia 20 vacas. Quando você estiver desfilando com Cristo, e Cristo glorificado, e você também, com a sua coroa de glória, desfilando com Jesus, a noiva de Cristo, que é a igreja de Deus é você, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então onde ele habita? Dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, porque aonde foi plantada a palavra de Deus é onde ele habita. É dentro do seu coração, é dentro de você. Então quando ele chegar e for desfilar com você,
O céu, o inferno, como eu disse, a terra, os anjos, todos hão de dizer: verdadeiramente o sacrifício de Jesus valeu a pena pela sua noiva, que é você que está ouvindo ele agora. Guarde essa palavra no teu coração. Deixa essa palavra gerar frutos. Deixa essa palavra germinar. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa a palavra de Deus trabalhar na sua vida. Há de ser grande bênção, grande honra para você. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus complete esta mensagem no seu coração, na sua vida. Que Ele continue falando com você. Que Ele continue te trazendo mais coisas. Que Ele continue avivando a sua vida. Que Ele continue avivando você. Amém? Que Deus trabalhe na sua vida. Que Deus seja contigo. Amém? Meu nome é Hércules. Eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou um pregador peregrino. Minha bandeira é Cristo. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e complete a boa obra na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu por aqui me despeço. Até o nosso próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.